realmente a gente tem essa imagem que vem dos filmes de Kung Fu de que os Shaolin do Norte, os Shaolin do Sul estavam lá sempre treinando a mente ao mesmo tempo que estavam treinando o corpo, né? Aham. E eu já vi relatos de alguns lutadores assim que eles falam que se eu tiver que pensar na defesa, se eu tiver que pensar no golpe, não dá tempo, né? Numa luta, Uhum. num torneio, aquilo é muito rápido. Então, eu não posso pensar no golpe, eu não posso pensar na defesa, ela tem que sair automática. O meu corpo Aham. ele tem que fazer aquilo no modo automático. E você é um lutador muito rápido, né? Então eu imagino que você já chegou nesse estágio de que os golpes acabam sendo automáticos, você não precisa pensar, né? Você consegue correlacionar isso com esse treinamento da mente? Sim, aham. Então, tem dois aspectos aí, eu percebo assim, né? Um pode ser porque a gente cultivou um condicionamento. Aí eu posso colocar um ponto, qual que é a diferença de um artista marcial que treinou a mente e de um tigre, por exemplo. Entende? Vamos dizer assim, que um tigre sabe lutar, né? Um gato sabe lutar. E qual que é a diferença? Né? Mas não necessariamente, né? Um pouco a diferença é a questão que ainda tem uma conduta ética, né? O tigre pode matar, o meu gato às vezes está com a barriga cheia e mata um passarinho sem precisar, né? E matou por matar, né? Talvez a gente não faça isso, né? Por isso que talvez tenha esse contexto, né? Moral, ético dentro da arte marcial. Mas eu percebo que também a gente pode fazer dois treinos. Um treino, você só cultiva esse condicionamento da memória muscular, mas você acaba tendo uma responsividade, que é uma coisa por impulso. E aí você fica condicionado, é como você treinar um cachorro, assim, quando mexer ele ataca, entendeu? Aí você fica com esse reflexo. De certa forma, isso pode funcionar dentro da luta, para você ganhar uma luta, assim. Eu lembro de conhecidos, assim, né, não vou citar nomes até, né, tal, que, tipo, quando ele lutava, é como soltar um búfalo, um leão, assim, você abre a jaula e buf! E ele vem destruindo tudo que tiver na frente, né? Aí ele ganha a luta, entende? Porque era forte, ele repetia muito aquilo e quando soltava ele fazia só aquilo sem pensar. Porém, quando ele saía dali, esse era um problema. Porque nas relações não se dá assim. Na vida dela não é tudo por impulso. Não dá para alguém mexer. Aconteceu que ele já teve problemas, quase matou uma pessoa, entendeu? Por impulso, né? Depois quase mataram ele, não pôde mais lutar. Teve que acabar com a carreira, entende? E a vida dele, a vida de outro, e aí por quê? Porque foi um treinamento que funcionava pro ringue. Mas ele tinha que sair do ringue, a vida dele não era todo dia no ringue, entende? E aí é como alguém cria um pitbull, sei lá, pra briga. Mas quando ele vai ter que ter em casa, ele pode matar o filho dele, ele pode morder. E aí é aquele condicionamento, entendeu? E aí ele treinou para aquilo, mas o animal não faz aquilo todo dia, a pessoa cria um animal para uma coisa, né? Aí eu vejo que isso pode ser um treinamento que é responsivo. Agora um outro é de uma posição da mente, que é interessante. Por exemplo, é a posição da onde você está presente. E aí isso é um outro posicionamento da mente. Aí quando você está presente, teu corpo está relaxado. Aí não é que teu corpo responde rápido. Eu tenho até estudado algumas coisas, mas não sei muito a fundo. Talvez tenha algum especialista, terapeuta, alguém da área do balé, que estudou. Eu estava até vendo sobre as fáscias, que é um tecido acima do músculo, que também ele precisa ser lubrificado. Assim. Por exemplo, se alonga o músculo, mas essas fáscias não estão lubrificadas, você não consegue muita flexibilidade e mobilidade, entende? Então, como se precisasse ter essa lubrificação. Né? Então, eu não tenho bem certeza, que é uma coisa que eu estou vendo há pouco tempo, mas eu percebo que quando eu relaxo meu corpo na meditação, por exemplo, shamatha, né, que é uma prática de atenção plena, de foco, no relaxamento, eu sinto que essas partes do corpo, elas vão soltando, sabe, relaxando. E eu percebo que quando esse corpo está relaxado, o meu movimento pode ter uma aceleração muito rápida. Aí a minha força aumenta. Por exemplo, força igual a massa vezes aceleração, certo? Se eu uso o meu peso do corpo, eu tenho a força, a massa. Mas se a minha aceleração tem um travo, uma tensão, a minha força diminui porque minha aceleração é menor, né? Mas se eu consigo relaxar profundamente, soltar bem meu corpo, o que não é só porque eu vou fazer com massagem, na luta, aquilo é uma posição da mente, né? Então você tem que acessar esse estado. Por exemplo, esse negócio, tem gente que faz isso naturalmente, né? Solta o corpo, relaxa. Então isso é como se fosse soltando isso do corpo, uma forma de relaxar. Porque quando você solta, aí tua mente se posiciona também, é a mente que guia, né?
E aí, dessa posição da mente que está mais presente e relaxada, o teu movimento não tem nenhuma interrupção para mover. Você não tem trava de tensão muscular. Então você consegue o máximo de aceleração. Mas é como se você não precisasse... Como o teu movimento está condicionado, só que você tem uma consciência do movimento, entende? Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero acertar o teu nariz, entende? Eu sei onde eu quero acertar. Não é assim, eu vou e onde pegar, pegou. Não, eu sei o que eu quero fazer. Eu tenho uma estratégia, eu estou claro, presente, e eu sei aonde que eu vou colocar. Eu tenho uma consciência do meu movimento com uma precisão e clareza. Daí isso é muito interessante, né? Porque quando você faz isso, a tua mente está numa posição, né, específica. E aí, por mais que você termine o movimento e o golpe, a tua mente continua relaxada e atenta. Né? Eu lembro um conhecido que fazia arte também da espada, né? Acho que era o Kenjutsu, o Kendo, não conheço muito, mas ele cortava. Ele contava uma história da linhagem que ele fazia, que eles tinham 2 tipos de praticantes, né? Ele falou assim, eu até pedi algo escrito para ele na época, mas disse que não tinha, era coisa oral, né? Uns ficavam só meditando e no final do dia treinavam testar o corte com a espada, né? Um bambu ou alguma coisa assim. E outros ficavam o dia inteiro treinando o corte. Ele disse que os que ficavam o dia inteiro treinando o corte nunca alcançavam as qualidades do que aqueles que meditavam mais. Sério? Uhum. Ele disse que eles conseguiam ver, né, pelo tipo da qualidade do corte. Eu não entendo, né? Quem sabe mais pode me explicar. Aí ele falava isso. É claro, eu ficava meio na dúvida, assim, né? Pô, outro treino monta, repete, memória. É porque o que eu percebi, né? A gente tem muito disso, assim, do aspecto fisiológico, né? Por exemplo, eu posso, com X repetições, né, eu fixo na memória muscular. Claro, com certeza. Mas eu percebo também, dando aula nos alunos e percebendo, que às vezes uma pessoa ela pode treinar muito, fazer 1000, 10.000 vezes. Porém, ela está distraída, entende? E uma pessoa pode fazer 100 vezes, consciente. Ela tem, às vezes, maior resultado do que a pessoa que fez 100 vezes mais que ela. Porque ela fez 1000 vezes com a mente dispersa, a mente está aqui, com um monte de coisa. E a outra está com a mente consciente, treinando a memória muscular. Isso tem 2 coisas, né? Por isso que eu vejo que talvez, no passado, muitas artes marciais começavam com coisas lentas. Por quê? Você desenvolve a atenção plena e a consciência corporal e você consegue entender o teu corpo e o que pode machucar e o que pode não machucar. Então você evita a lesão. Eu percebi que quando eu comecei a meditar, eu comecei a cuidar mais do meu corpo. Eu tenho uma lesão no braço aqui, de tanto dar soco. E eu nunca percebi, tipo, 15 anos dando soco com esse braço, né? Daí ele sempre estrala, né? E quando eu fui meditando, eu percebi que tinha coisas para soltar no meu corpo, de tensão que eu não imaginava. E aquilo vai soltando. Então, o que eu fazia, por exemplo, dizendo de consciência, né? Isso não só é melhor para a mente, mas é melhor para o corpo. Talvez o fisioterapeuta que esteja aí concorde, né? Por exemplo, eu dava um soco, e quando eu dava um soco, meu golpe firmava no final, só um pouquinho. Então, toda ação tem uma reação, certo? Eu bato, tem uma pressão aqui. Então, isso espalha para o meu corpo. E talvez, com muitos anos fazendo aquilo, essa vibração ia lesionando ali. Mas eu aprendi que se eu estou relaxado, e eu bato e relaxo meu corpo, eu não seguro aquele impacto. Então, quando eu bato e relaxo, naturalmente essa força, o vetor de força, ele se espalha pelo cotovelo, para outros lugares, e não fica no meu corpo. Eu não lesiono meu corpo, e ainda assim, para eu conseguir esse soco que relaxa, eu tenho que estar já relaxado. Eu consigo gerar uma força muito maior. Então, por exemplo, uma vez conheci um aluno meu que até hoje treinava boxe, e ele tinha um ombro que deslocava, né? A gente foi na primeira aula dele. Eu lembro nesse lugar tinha um saco de pancada que era leve. Assim, um saco de pancada bem leve. Eu nunca entendi para que era, nunca treinei tanto boxe assim. Tem pesado, leve. Ele treinava. Aí eu estava ensinando um exercício para eles, que era para ele dar um soco no saco de pancada sem mover o saco. Só afundar o saco de pancada. Aí ele achou interessante, assim, porque quando ele fez isso, ele quer bater relaxado e só afunda o saco, mas não move, porque ele é leve, né? Aí o que acontece? Se você estiver tenso, quando você dá tenso, o saco de pancada voa longe. Agora, se você der relaxado, você bate tão forte que ele afunda e não se move muito. Você consegue soltar a força sem empurrar. Quando você empurra, teve tensão no teu corpo.
Então, só que se você faz isso num saco de pancada pesado, e se empurrar, você vai lesionando o teu corpo, né? E para você conseguir esse tipo de golpe, você precisa estar numa posição da mente favorável, que é relaxada e atenta. Se você estiver assim, não vai funcionar. Você vai se machucar teu corpo. E aí ele descobriu por que ele lesionou o braço em 20 anos, né? Porque ele fez tenso 20 anos, né? E aí ele descobriu aquilo naquele dia. Então tinha isso um pouco.